Olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula nossa então, uma aula inaugural nossa, a nossa aula de segundo reinado, né? Aproveitando o nosso conteúdo, nós já havíamos discutido sobre algumas questões anteriores ao segundo reinado, falando especificamente sobre primeiro reinado e também período regencial. Dois períodos que, em uma palavra, nós podemos destacar que esses dois períodos é de completa e total instabilidade política. Porque o Brasil era um estado embrionário, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho dentro desse contexto do segundo reinado algumas fases que vão fazer com que ocorra o processo de pacificação que não existia anteriormente no primeiro reinado e no período regencial. Como vocês já acompanharam as outras aulas atrás, esse período do segundo reinado vai ser o momento em que o império encontra estabilidade, encontra uma centralização de poder político, e isso vai levar o Brasil a um período de desenvolvimento, um período de modernização. O nosso quadro de aulas sobre o segundo reinado ele vai ficar dividido em três partes, tá? Nessa primeira parte, nessa aula de hoje, nós veremos então o processo de estabilização do império, tá? O processo político que vai levar a isso, esse processo de estabilização. E também nós vamos ver a economia e a modernização do império. Num outro momento, tá? Numa outra aula, nós vamos estudar então a questão social, tá? A questão da mão de obra no império, que é a mão de obra escravista e a chegada da mão de obra imigrante aqui no Brasil. E também nós vamos observar como ocorreu a política externa, a diplomacia durante o segundo reinado, tá? E no último momento, na nossa terceira fase, o, o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, nós vamos estudar e nós vamos observar como vai ocorrer então essa transição da monarquia para a república. É o período de declínio do segundo reinado que nós vamos observar aqui, tá bom? Como de costume, novamente nós vamos utilizar os roteiros de aula, tá? Você deve estar com ele na mão para acompanhar e eu vou colocando aqui juntamente com vocês essas posições. Beleza? Então, nessa aula, inauguramos então o período do segundo reinado, o governo de Dom Pedro II. Vamos lá então? Bom, beleza. Com o roteiro na mão, vocês vão observar o seguinte: durante o segundo reinado, o próprio Dom Pedro II, coroado depois do golpe da maioridade, como eu havia falado nas aulas anteriores, o Dom Pedro II ele vai ter algumas questões nesses 10 primeiros anos do Império, então de 1840 até 1850, ele vai ter algumas questões alguns problemas que vai levá-lo a primeiramente solucionar as questões das revoltas existentes dentro do Império Brasileiro e principalmente a condução política, como vai ocorrer essa condução política em relação aos dois principais partidos aqui do Império, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Olha só, eu havia dito para vocês que no Império tinha eleições e essas eleições eram para deputados. Senadores eles eram vitalícios, tá? Eram escolhidos pelo imperador, mas os deputados eram eleitos, mesmo que essa votação ela seja uma votação para uma parcela mínima de pessoas, haja visto que era um voto censitário. E aí você vai observar que essas eleições existentes ficaram conhecidas como eleições do cacete, tá? O termo eleições do cacete se refere às fraudes, às tentativas de
a imposição da violência para que esses grupos elegessem um maior número, conquistassem um maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados, tá? E isso vai fazer com que grupos, tanto de liberais quanto de conservadores, eles entram em disputas constantemente durante o Império, tá? Bom, e aí, durante o início, no primeiro momento, o governo de Dom Pedro II, ele vai nomear um grupo de deputados, tá? Ele vai governar um grupo de deputados liberais, insatisfeito com esses liberais, o Dom Pedro ele vai limpar esse grupo da Câmara dos Deputados, tá? E aí ele vai montar um outro grupo, um novo ministério, tá? Com um grupo de conservadores. Os liberais se revoltam e aí, a partir desse momento, no ano de 1842, nós temos as chamadas revoltas liberais. Em 3 estados, principalmente, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essas revoltas liberais contrárias a Dom Pedro II foram habilmente pacificadas justamente com um grande conhecedor um grande participante do Império Brasileiro, do Exército Brasileiro, que era o famoso Barão de Caxias, tá? O patrono do Exército Brasileiro. Então, o Barão de Caxias, além de pacificar as revoltas do primeiro reinado, lá do período regencial, o Barão de Caxias atua aqui na contenção das revoltas liberais do ano de 1842, tá? Outro momento também de grande instabilidade aqui no início do segundo reinado, nós podemos observar também que foi a Revolução Praieira, tá? Ocorrida em Pernambuco. É um ponto de instabilidade do Império. Por quê? A Revolução Praieira ou Rebelião Praieira, se a gente parar o nosso contexto aqui, observar um pouco para a Europa, na Europa estava ocorrendo nesse mesmo momento levantes de caráter liberal, como a Primavera dos Povos, tá? Então eram revoluções liberais que ecoaram aqui dentro do Brasil. Na província de Pernambuco, os praieiros, diante de algumas questões internas, tá? Pela disputa de poder local, iniciaram um movimento de segregação, um movimento de separação do império, tá? E para conter esse movimento, o próprio imperador Dom Pedro II ele vai nomear a cargo do exército essa contenção da Revolução Praieira, tá? Ela vai ocorrer do ano de 1848 até o ano de 1950 e ela vai acabar sendo pacificada, tá? No ano de 1850, então, a Revolução Praieira fecha esse ciclo de movimentos de segregação, de movimentos de separação em relação ao território. E aí nós temos um momento de estabilidade aqui dentro do Império. A questão política, depois desses movimentos e durante também, a questão política aqui, e era um dos fatores, por exemplo, dos praieiros se revoltarem contra o imperador, que nós tínhamos um parlamentarismo diferente. Aí você vai observar no roteiro de vocês, né, que é um movimento conhecido como parlamentarismo à brasileira. Por que a brasileira? Porque é a moda brasileira, né? O parlamentarismo onde o rei reina e governa, diferentemente do parlamentarismo inglês, onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Aqui não. Aqui no Brasil, o rei reinava e governava, porque estava a cargo do próprio rei escolher aquele que comandaria o primeiro-ministro. Quem escolhia então o primeiro-ministro era o próprio Dom Pedro II. Isso que dava poderes a ele, o próprio poder moderador, né? Que era uma das grandes insatisfações da Revolução Praieira. Esse parlamentarismo à brasileira, ou seja, parlamentarismo à moda brasileira, vai levar com que o Dom Pedro ele controle os dois partidos políticos, tá?
tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, colocando ora um, ora outro. Então os dois partidos estavam nas mãos do próprio imperador. E isso fez com que o Dom Pedro tivesse total estabilidade, controlando essas forças políticas. E em alguns momentos, como por exemplo no ano de 1853 até o ano de 1857, ele mesclou membros do Partido Conservador e membros do Partido Liberal, tá? Então esses dois membros, todos os dois núcleos políticos do Império, eram comandados pelo próprio imperador, então não tinha divergências que levasse algum problema mais sério para o Dom Pedro II, tá bom? Bom, e aí, com essa estabilidade, nós podemos passar então a falar da principal economia ou os principais núcleos econômicos dentro do segundo reinado, que é a economia de base cafeeira, tá? Essa economia cafeeira, ela leva a um desenvolvimento, vai levar a um desenvolvimento esse dentro da região inicialmente conhecida como Vale do Paraíba, do Rio Paraíba, tá? É uma região que fica mais ali no desenvolvimento dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E aí essa região do Vale do Paraíba, ela se distingue um pouco de uma região que posteriormente ela vai florescer também a cafeicultura e vai ser o grande norte da cafeicultura paulista, que é a região conhecida como Oeste Paulista, tá? Lá no livro de vocês vai ter um mapa, vocês vão observar como foi o desenvolvimento, a expansão dessa atividade cafeira. As diferenças entre as duas regiões é que o Vale do Paraíba, tá? A região do Vale do Paraíba, a cafeicultura se desenvolve a partir do ano de 1830, então na década de 30 do século XIX, tá? Ela constitui predominantemente uma mão de obra escrava negra africana, tá? Advinda do tráfico negreiro, tá? E muitos cafeicultores ali, eles receberam terras, então a maneira de aquisição da terra era por meio da doação. Já no Oeste Paulista, a cafeicultura se desponta a partir da década de 50, década de 60, então tem um desenvolvimento. E há algumas mudanças, como por exemplo a mão de obra dentro da cafeicultura da região do Oeste Paulista. Essa cafeicultura, ela tem uma mão de obra predominantemente de crioulos, ou seja, negros nascidos aqui no Brasil, e também uma mão de obra imigrante. Por que isso? Porque a gente já vai falar sobre essa questão. No ano de 1850 ocorreu a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro aqui para dentro do território brasileiro, tá? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela faz com que se muda a conjuntura política, a conjuntura social da questão da mão de obra, que eu vou tratar com um pouco mais de profundidade na próxima aula aqui, beleza? Então tá, então tem essas diferenças e também tem uma outra diferença, que a partir do ano de 1850, a lei de terras fazia com que os proprietários, as pessoas que queriam adquirir a terra aqui no Brasil, passava a ser adquirido somente por meio da compra, tá? A lei de terras estabelece que a aquisição aqui por meio da compra, não mais pelo sistema de doação, como ocorria com as sesmarias. A doação era as sesmarias, tá bom? Então tem essas nuances, essas diferenças entre as duas áreas aqui da região brasileira, tá? Bom, eu destaco também 3 produtos aqui que foram fundamentais, estão assim em destaque na balança de exportação. Nós aqui dentro do Brasil vivemos, dentro desse período, um sistema chamado de plantation,
ou seja, aquele sistema onde estabelecia a monocultura, mão de obra escrava, latifundiária e destinada ao mercado externo, tá? Então, plantation é todo esse movimento que vai ocorrer aqui dentro do segundo reinado, com alguns pontos de modernização que vão ocorrer a partir da década de 1850 e 1860. Já já eu falo sobre isso, tá? Então vamos lá. Eu destaquei aqui o café, que é a nossa principal pauta de exportação, tá? O café é faz o grande desenvolvimento aqui no processo de importação, tá? Outro produto que ainda vigora, ainda com muito destaque, é o açúcar, tá? E também um produto que há que se destacar aqui é também a borracha, que durante a segunda fase da Revolução Industrial, a borracha que está em grande processo de procura pelas empresas automobilísticas nascentes, tá? A fabricação principalmente de pneus. Por isso que a borracha brasileira ela entra dentro da questão. E, inclusive, durante a Guerra Civil Norte-Americana, de 1861 até 1865, a borracha passa, inclusive, a exportação do açúcar brasileiro, tá? Porque a matéria-prima aqui ela acabou sendo um grande produto que veio atender esse mercado em virtude da questão da guerra civil norte-americana, tá bom? Então é dentro desse contexto que nós falamos sobre o processo de modernização do Estado brasileiro. Essa modernização, quando nós falamos no século XIX, o sinônimo de modernização no século XIX era chamado de ferrovias, tá? As ferrovias eram o grande ponto de desenvolvimento aqui, porque gerava maior agilidade no transporte desses produtos saindo das regiões produtoras até o destino final, que era no litoral, tá? Então, assim, tudo que se tinha em relação ao desenvolvimento e modernização era pautado nas ferrovias. E quem veio implantar e quem veio incentivar e lucrou muito com essas ferrovias foram os ingleses, que investiram seu capital aqui e acabaram tendo um retorno muito grande, tanto no Nordeste quanto na região Sudeste, tá? Então, como destaque aí, eu coloco a ferrovia Recife-São Francisco, tá? E a ferrovia Jundiaí-Santos, que era o que tornou o principal ponto, tornou o Porto de Santos um porto de tão grande valia e tão grande importância no contexto das exportações brasileiras a partir do século XIX, e não diferentemente disso hoje, tá? O Porto de Santos é um grande porto que recebe os nossos produtos. O detalhe é que ainda nós carecemos muito de infraestrutura para dinamizar as nossas exportações hoje, né? Então, além desse investimento também na questão, além desse investimento na questão das ferrovias, nós observamos também que os cafeicultores paulistas passaram a integrar vultuosos capitais dentro dessa dinâmica também, investiram em ferrovias também, tá? E aí é dentro desse contexto que os cafeicultores paulistas passaram a pegar os seus capitais e também a colocar esses capitais aonde? Dentro da cidade de São Paulo, comprar casas e outros investimentos dentro das cidades. É dentro disso que iniciará, tá? Em passos lentos, não pode falar assim, que nós não podemos falar que isso foi em um estralo de dedos, em passos lentos, vai iniciar o processo de urbanização de São Paulo, justamente vindo aonde? Do
do lucro da cafeicultura paulista, principalmente dos cafeicultores do Oeste paulista, tá bom? Bom, quando nós falamos de economia também, eu tenho que destacar aqui principalmente dois pontos, e aí eu quero falar desses pontos aqui, colocando a situação da economia como uma prioridade aqui dentro do governo de Dom Pedro II. E aí, para impulsionar e para defender o mercado brasileiro, o próprio Dom Pedro II, tá? A mando do seu ministro Alves Branco, ele vai decretar uma lei chamada de Tarifa Alves Branco, tá? Ela foi consolidada no ano de 1844 e visava proteger o mercado nacional brasileiro. Como é que funcionava isso? Os produtos, tá? Os produtos que chegavam aqui antigamente tinham as tarifas muito baixas em virtude dos tratados antigos com os ingleses. A partir da tarifa Alves Branco, em 1844, esses produtos passaram a ter uma alta elevação na sua taxa tributária. Exemplo, os produtos que eram similares, os produtos que eram produzidos fora e também produzidos aqui dentro, eles chegavam a pagar uma taxa de 60% para entrar no território brasileiro. Ao passo que produtos que não existiam aqui e que fosse entrar dentro do território brasileiro pagariam uma taxa de 30%, tá? Então é muito alto essa tributação. Isso causa um constrangimento por parte dos ingleses, tá? Que viu que uma grande potencialidade em lucrar aqui dentro do Brasil, e isso vai fazer com que a resposta inglesa fosse apertar o cerco em relação ao tráfico negreiro. Tanto é que eles vão decretar uma lei chamada de Bill Arden, que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, tá? Então, esse momento é só questão econômica. E aí, isso vai fazer também, mudando a trajetória da economia brasileira, nossa mão de obra é fundamentalmente escrava. O Brasil, pressionado pelos ingleses, no ano de 1850, vão decretar a Lei Eusébio de Queiroz, que finda o tráfico negreiro aqui no Brasil, né? Bom, nesse movimento aqui também favorável ao fim do tráfico e também ao fim da escravidão, aparece um empresário que é fundamental nós lembrarmos do nome dele, que é o famoso Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, tá? O Barão de Mauá, ele é responsável justamente por implantar aqui no Brasil, um grande conhecedor, ele esteve na Inglaterra, então tudo que era de modernização que ele viu na Inglaterra, ele tentou implantar aqui. Então ele foi responsável pelo primeiro surto industrial aqui no Brasil, tá? A partir da década de 50 e década de 60, o primeiro surto industrial chamada de Era Mauá, tá? E aí ele foi um grande investidor em ferrovias, em navegação, em comunicação e principalmente em industrialização, tá? Em produtos primários. Ele tinha uma grande ideia, ele pensava sempre para frente, e aí o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, só a título de exemplo para vocês, ele foi o responsável por colocar a iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro, que vai chegar próximo à década de 60 sem a energia, sem uma energia, uma iluminação pública, tá? Então nós tínhamos a capital do Império sem nenhum tipo de infraestrutura uma estrutura mais hábil para a sua época, tá? Bom, é nesse contexto então que nós finalizamos a nossa aula agora, tá? E aí no próximo encontro nós falaremos de mão de obra e também vamos falar da questão das relações diplomáticas do Império.
Não perca os nossos próximos encontros, tá? E aí eu volto com vocês para mais uma discussão aqui dentro do nosso estudo, tá? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima.